Bem-vindos a mais um vídeo de Encontro com Deus. No vídeo de Encontro com Deus de hoje, vamos falar sobre o tempo e sobre a eternidade. Fique conosco que Deus vai te abençoar. O tempo. Podemos designar o tempo uma sucessão de segundos, de minutos, de horas. No sentido mais abstrato, podemos colocar o tempo como sucessão de dias, de acontecimentos ou de períodos. Mas no tempo mais preciso, podemos colocar o tempo como segundos que passam. É uma questão de tempo para que as coisas aconteçam. É uma questão de tempo para crer em Deus. É uma questão de tempo para poder se entender com as coisas que geralmente importam. É uma questão de tempo para poder se curar das feridas que nos acontecem. É uma questão de tempo para o nascimento. É uma questão de tempo para que haja morte. É uma questão de tempo para que haja felicidade. É uma questão de tempo para que a tristeza venha. É uma questão de tempo para que acidentes possam acontecer. Mas também é uma questão de tempo para que sucessos aconteçam. Tudo depende do tempo. Todos nós estamos presos numa cápsula chamada tempo, onde nós vagueamos nessa cápsula. E durante esse período que nós somos dados, ou esse espaço curto que nós somos dados no tempo, existe aquilo que nós chamamos de oportunidades. São essas que nos aparecem no dia a dia. É através do dia a dia que nós observamos as oportunidades de ser feliz e de ter sucesso. Mas também aparecem oportunidades de nos deixar para baixo. É tudo consoante o tempo. A Bíblia fala sobre o tempo. Quando Pedro ele diz aos cristãos que não achem que Deus demora em cumprir a sua promessa. Quando Cristo prometeu voltar, ele disse: em pouco tempo ou brevemente virei. E através disso a Bíblia diz: não achem que Deus está a demorar, mas espera que algum de vós também se convertam. É importante fazer essa reflexão de que Deus não está a demorar. Jesus não demora em fazer, Jesus não demora em voltar. Assim como Jesus Cristo não demora em ouvir a oração de ninguém. É tudo uma questão de tempo. Existe aquilo que chamamos de Kairos, que é o tempo de Deus. É preciso entender que o Kairos é diferente daquilo que é o tempo do homem. Kairos é o tempo que Deus instituiu para qualquer coisa acontecer. Veja só, 6 dias Deus fez o mundo e no 7º descansou. Em 6 dias Deus colocou cada coisa no seu devido dia, no seu devido lugar. Não havia nenhuma pressa. Deus preferiu no primeiro dia fazer uma coisa, no segundo dia fazer outra coisa, no terceiro dia fazer outra coisa. Tudo ao seu tempo. É fácil ouvir isso, mas difícil é saber esperar esse tempo de Deus. Mas por que isso acontece? Por um motivo muito simples. Santo Anselmo, ele trouxe essa revelação na sua obra Proslogion, quando ele fala do encontro com Deus, ou seja, aquilo que está além do lógico. Proslogion, aquilo que está além do lógico. Em sua obra, Santo Anselmo pergunta-se sobre Deus e sobre o tempo, e diz que se nós quisermos encontrar Deus dentro do tempo, é complicado, porque Deus não está dentro do tempo. Essa é a diferença. Deus funciona na eternidade, o homem no tempo. Deus não está preso na cápsula do tempo. Deus observa a eternidade. É por isso que a Bíblia diz: Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Em outras palavras, Ele é a própria eternidade. Então entender Deus dentro do tempo é complicado. Entender Deus dentro do tempo é impossível, porque Deus não está no tempo. Deus está além do tempo. Deus está além daquilo que nós colocamos como tempo. Basta para nós esperar com que a eternidade de Deus e o tempo que o homem vive coincidam no mesmo intuito para que isso aconteça. Ou seja, quando a eternidade de Deus coincide com o tempo do homem, fica com isso. Quando a eternidade de Deus coincide com o tempo do homem, as coisas ficam claras, as coisas ficam bonitas. Agora, quando a eternidade de Deus não coincide com o tempo do homem, basta para o homem esperar até que o tempo de Deus coincida com o tempo do homem. Amados irmãos, esperar é a coisa mais boa, mas também é a coisa mais difícil. Mas é isso, o difícil geralmente é bom, e o bom é difícil. É assim como a vida é. As coisas mais fáceis de ouvir e se obter com facilidade, mas as coisas mais difíceis são essas que nós devemos lutar por ela. Mas as coisas mais difíceis são essas que devemos lutar por ela. Vale a pena esperar no tempo de Deus do que agir no tempo do homem. Vale a pena entender que Deus ele não deixou nada atrasado.
Tudo está ao seu devido tempo. Tudo está ao seu devido ritmo. É bom esperar em Deus. Só é difícil, só é complicado, só cria, de certa forma, um desencorajamento, mas traz alegria. Traz alegria quando nós percebemos que Deus, Ele não tarda em fazer a sua promessa. Deus colocou tudo para o seu devido tempo. Deus colocou as pessoas para o seu devido tempo. Deus colocou as metas para o seu devido tempo. Cabe a mim, assim, entender que o tempo de Deus, ele funciona para todos nós, não só para alguns, todos nós. Não tem quem Deus escute mais e quem Deus escute menos. Talvez você possa pensar que Deus escuta mais alguém, escute menos alguém. Não existe isso, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos amados e filhos não amados. Porque afinal de contas, quando a chuva cai, ela cai para os bons e para os maus. Então cabe a nós entendermos a Deus e dizermos: Deus, eu prefiro esperar no teu tempo, porque o meu, apesar de ser um tempo que eu acho certo, mas eu entendo que o meu tempo não é perfeito. O meu tempo está cheio de falha. Várias vezes também fui assim. E várias vezes também quis seguir as coisas no meu tempo. Mas o resultado que eu tive foi decepção e foi fracasso. Mas no tempo de Deus, ainda que eu não estivesse preparado, no tempo de Deus acontece. Ainda que eu não estivesse pronto, no tempo de Deus acontece. Então esta palavra serve de conforto para você que está à espera de alguma coisa acontecer e ainda não sabe quando isso vai acontecer. A resposta é uma: quando o tempo do homem coincide com o tempo de Deus, Deus faz acontecer. Apenas falta isso, essa conexão entre o tempo de Deus e o tempo do homem. Amado irmão, não desista daquilo que são os teus projetos. Não desista daquilo que são os teus sonhos. Não desista porque está difícil agora ou porque não vai acontecer agora. É uma questão de tempo. Tempo só. Não tarde em cumprir a sua promessa. Deus é exato. Deus não vai fazer nada daquilo que não esteja no seu determinado tempo. Deus não faz nada daquilo que não esteja no seu determinado tempo. É por isso que Deus não fez o homem antes de fazer a terra. É por isso que Deus não fez o mar antes que existissem as outras coisas. É preciso com que nós possamos fazer justamente tudo no tempo de Deus. Esperar em Deus é a coisa mais sábia que o homem deve fazer. Evitar decepções, evitar falhas, evitar acima de tudo congestionamento na sua própria vida. Porque o que nós ganhamos indo ao nosso próprio tempo? Nada. Não ganhamos nada. Não existe nada. Um relacionamento construído fora do tempo de Deus termina em destruição. Mas um relacionamento construído dentro do tempo de Deus cria frutos. E frutos vindouros, visíveis aos olhos de todos. Amado irmão, eu te aconselho, assim como também essa palavra serve de força para mim, a esperar no tempo de Deus. E no tempo de Deus tudo vai acontecer. É em Deus que nós confiamos. Afinal de contas, quem sabe sobre o início e o fim é Deus. Afinal de contas, quem nos colocou na terra é Deus. Até o curandeiro espera com que Deus faça alguma coisa. Veja só, até as pessoas mais sábias deste mundo esperam de Deus com que haja graça, esperam de Deus com que haja sorte. Então nós também devemos, mais do que nunca, esperar em Deus. Porque Deus tarda, mas não falha. Aliás, diria pelo provérbio certo: Deus nunca tarda, Deus nunca faz cedo, mas Deus faz na hora certa. Deus abençoe a sua vida. Fique conosco em mais um encontro com Deus. Não deixe de dar o seu like e se inscrever na página. Que Deus possa te abençoar. Encontro com Deus.